bem, gente? Começa agora mais um episódio do seu podcast no contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem. Esse material incrível que tem ajudado a gente a crescer na fé, estudar a Bíblia. E nessa temporada estamos estudando o tema O Verbo, vida e obra de Jesus no Evangelho de João. Tem sido uma experiência incrível, espero que você esteja crescendo também como a gente aqui, sendo desafiado a estudar, a ver o contexto, o que está por trás de cada episódio, o que ele queria nos ensinar, cada milagre, cada encontro, cada diálogo de Jesus que é transformador e que nos coloca aí diante de uma situação de decisão. Todos nós temos que decidir de que lado vamos estar, do lado daquele que é o doador da vida, o pão da vida, aquele que pode matar a sede da nossa alma, ou viver com a nossa vida vazia e triste. Jesus é aquilo que nós precisamos, é tudo que nós precisamos, ele é suficiente, ele é o grande eu sou. Então aproveite ao máximo, desfrute das bênçãos da companhia de Jesus. Nesse episódio de hoje também está muito legal, tem um milagre, um sinal, né, dito por João, que vai gerar muito pano para manga. Está sendo muito bom poder estar aqui aprendendo com vocês. Espero que você esteja aproveitando ao máximo também, tá bom? Não esquece de acompanhar a gente no nosso Instagram, Jovens Adventistas da PL. Acompanha lá os bastidores, quem vai estar aqui participando, os cortes da semana. E você vai poder acompanhar ali os bastidores do podcast no contexto. Também você pode acessar esse conteúdo na nossa plataforma, né, também do YouTube, né, Paulista Leste. Acompanha lá semanalmente, sempre liberado no início de cada semana, a minutagem, dia após dia. Vai no dia que você mais te interessa ou assistir o conteúdo todo. Compartilhe esse conteúdo também do nosso podcast, para que outras pessoas também sejam abençoadas, como a gente também é abençoado ao estudar a palavra de Deus. Que esse recurso aqui, esse instrumento, seja um recurso a mais para te abençoar você que é diretor da Escola Sabatina Jovem, professor, que cuida dessa classe especial aí a cada sábado. Que Deus abençoe você e parabéns pelo trabalho feito aí a cada sábado também, ok? Bom, eu tenho a alegria de receber aqui mais uma vez eles, representando um projeto aqui muito legal da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é o projeto Um Ano em Missão, que existe para desafiar jovens para dedicarem um ano de suas vidas, na verdade é uma vida toda em missão, mas pelo menos um ano de suas vidas dedicado exclusivamente ao cumprimento da missão. Eu tô com ele aqui, é um brother já, gente. Ele com essa barba sempre perfeita aí, viu? Direto ali de Pernambuco, lá de Juazeiro. Acertei? Petrolina, mas é de... nasce em Juazeiro. Tá vendo aí? Acertei, mano. Ele tá namorando, gente, tá comprometido aí, viu? Gosta com de tecnologia. Namorado. Olha aí. E compromisso duplo. Ele ama tecnologia, cuida das redes sociais aqui do nosso projeto, é um grande missionário. Deus abençoe. Obrigado mais uma vez. Bem-vindo, Jacó, ao nosso podcast no contexto. Obrigado, pastor. É um prazer estar aqui mais uma vez. Lição com a ponta, tá na ponta da língua lição aí. E eu acho que a galera acho que nunca ouviu tanto falar do ano em missão como tá ouvindo agora, né? Aliás, ó, se inscreve aí, inscrições abertas aí, viu? Todos os campos e associações do Brasil. Faz a sua inscrição lá no site OIM, né? OYIM.com, e você pode, acho que é .com, .org, tá bom? Então vai lá e se inscreve, marca lá o teu campo e participe do processo seletivo que já está aberto, tá? Para 2025. Pronto, lá no Instagram do INDSA tem um link, e nesse link você pode acessar lá o site de inscrição para poder participar preencher. Do processo seletivo, isso, né? Então pode falar também com um pastor da sua região, seu distrital, jovens, para né? poder participar do projeto. Eu mesmo recomendo muito, né? Uma experiência única na vida, realmente a gente usar os nossos dons e talentos, ser usado por Deus, e uma experiência incrível realmente de viver a missão. É uma alegria enorme, viu? Muito bom, Jacó. Também quero apresentar aqui a Manu. Rainha dos cortes! Tá aqui, gente! Ela que é muito tímida, não gosta muito de falar. Verdade. De lá de Santa Catarina. Pode falar, mano. Posso? Agora eu também não vou falar. Não, tô brincando. Então, gente, é mais uma vez um prazer estar aqui. Um abraço, né? Mimi. É nóis, hein? A Mi falou com a gente agora há pouco. A minha irmã. Mandar um beijo pra ela, porque ela falou que eu tinha que ser... Tipo assim, falar... A primeira coisa era mandar um beijo pra minha irmã. Então, um beijo, mana.
Te amo muito. E dessa vez eu vou mandar um beijo pra uma família um pouquinho diferente. Quero mandar um beijo pra família Oim, que é uma família que tá acompanhando a gente aqui, pelo menos os que estão aqui há 2 anos. E, obviamente, como a nossa equipe de comunicação tá muito engajada, né? Então, é um beijo. E todos aqueles que querem participar da nossa família, venham participar da nossa família também, que vão ser muito bem-vindos. E também temos que apresentar o nosso irmão aqui da família Oim, que é o da União Paraguaia, né? O Rodrigo. Olha aí. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado de novo pela invitação. E obrigado, eu estou muito feliz por compartilhar de novo a palavra de Deus, que é o que mais me faz feliz. Então, também apresentar o nosso rei, Olha aí. o nosso rei do podcast, nosso pastor Leão, Fabrício Leão. Ótimo, cara. Então, Obrigado, Rodrigão. Você é benção. Um abraço à galera do Paraguai aí, o pessoal. Pastor Eduardo Neto vai ser no ano que vem lá no país do Paraguai. Vai ele ser está projeto vindo aí. Um ano em missão, vai ser muito legal. Sei que Deus tem grandes planos para aquele país. E a equipe do Projeto Ano Missão da Divisão Sul-Americana vai estar no Paraguai ano que vem, fazendo ali, cumprindo a missão de levar pessoas a Cristo. Vai ser uma bênção, tá? Eu queria pedir agora aqui o Jacó. Solta o anjo, Jacó. Vamos orar aí, pede a bênção de Deus aí, para Deus ter misericórdia da gente, pra gente bater um papo em torno da Bíblia. Ora aí. Vamos lá. Oremos. Santo Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor Deus, pela vida, pela tua misericórdia que se renova a cada dia. Senhor Deus, humildemente estamos aqui querendo aprender mais sobre a tua palavra, sobre a tua vontade. Por favor, Senhor Deus, nos ilumine com teu Santo Espírito para que possamos compreender as tuas verdades e assim colocar em prática em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Jacó, mais uma vez, tá? Tema da semana, gente, curando um cego. Então, um dos temas emblemáticos, né, do livro de João, capítulo 9. Muitos sermões, muitos textos são feitos sobre essa história. E hoje não vai ser diferente. Vamos ter a oportunidade de mergulhar aqui em detalhes dessa história e poder extrair lições para a nossa vida espiritual seguramente, tá? Curando um cego, tá aqui na tirinha. Lê o capítulo todo, capítulo 9, capítulo 10 também, é um capítulo muito importante, né? Que tem conexão direta, né, com o que aconteceu com a história de Jesus com aquele ex-cego. E eu vou ler somente o verso 1 até o verso 3, que é o início da história. O restante a gente vai ter que comentar aqui por conta do tempo. Tudo bem? Capítulo 9, verso 1 diante diz assim: enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Mestre, ou Rabi, por que este homem nasceu cego? Por causa de seus próprios pecados ou pelos pecados de seus pais? Então Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para o poder de Deus se manifestar nele, na vida dele. Bom, Jesus quebra um paradigma aqui muito interessante, né? Havia já toda uma crendice na época, né, de que as pessoas que tinham alguma enfermidade, alguma doença, alguma mazela, era porque ela havia cometido algum pecado. Ou os pais dela, ou ela. Ou seja, ela estava passando por aquilo porque ela era uma pecadora. Alguém que merecia algum tipo de castigo de Deus. Se você tinha uma vida boa, abastada, tinha dinheiro, tinha uma vida feliz, era porque você era abençoado por Deus. Então já havia esse estereótipo, né? Jesus agora aqui ele quebra, já rompe logo, e ele amplia essa realidade de que, sim, o sofrimento ele existe, mas nem sempre é consequência direta do seu próprio pecado. A gente vive num mundo de pecado, um mundo em que as pessoas boas sofrem, as pessoas ruins sofrem, a gente colhe consequências porque estamos em um mundo de pecado. Mas independente do motivo ou da razão, todas elas são oportunidades de Deus manifestar a sua graça, sua misericórdia, e no caso aqui desse cego, especialmente o seu poder, porque esta enfermidade, que era uma situação muito difícil, crônica, desde a infância, não se sabe por quanto tempo. No episódio anterior disse que o paralítico tinha 38 anos, aqui não sabe. O fato é que ele foi curado, e aquele episódio, aquela doença que deveria ser um motivo para que ele, quem sabe, duvidasse do amor de Deus, da bondade de Deus, se tornou um motivo para que ele conhecesse o próprio Deus, né? Tivesse seus olhos mais do que os olhos físicos abertos, né? Mas seus olhos espirituais sendo abertos. Inclusive, essa é a dinâmica do capítulo 9 e do 10. Tem que ver muito uma questão espiritual, muito mais do que uma questão física. Bom, eu queria ouvir de vocês, eu queria até pedir aqui a opinião de vocês. Temos aqui mais uma postagem, né, gente? Aqui a gente tá quase focalizando aqui. Pode comentar aqui, viu? Porque essa postagem tem muito a ver com o que é feito hoje, né? Nas redes sociais, quando você tem uma notícia bombástica, uma coisa que a galera conheça, acompanhe, né? Até as expressões que estão aí. Eu queria ouvir de vocês aí, o que chamou a atenção de vocês
e que lições vocês conseguiram extrair da tirinha da semana. Vamos lá. Cara, quando eu vi a tirinha, foi muito engraçado pra mim, porque ele apenas tinha sido curado. E os fariseus já estavam em cima dele perguntando: e quem que te curou? Quem que fez isso? Quem? Toma E interrogatório, né? Interrogatório mesmo. Que... Glóriazinha a Deus não teve, né, cara? Isso Só mesmo. crítica. E, cara, eu fiquei assim pensando, poxa, mas muitas vezes nós também erramos ou fazemos alguma coisa e às vezes pessoas ou às vezes nós mesmos, quando um cara falha, algo assim, nós já vamos em cima, interrogamos ele. Por que você fez isso? Por que tal? E a gente não se coloca no lugar dele também às vezes. Interessante. Uma coisa que eu percebi, eu tirei particularmente da tirinha, foi, primeiramente, a estética de literalmente um site de fofoca, né? Porque fala ali o Hablou, e daí começa com o título como se fosse uma notícia mesmo. E no final, o que vocês acharam disso? Que é uma frase clássica de toda postagem de fofoca de famoso, que dá embaixo. O que vocês acharam disso? Qual que é a opinião de comentar, ir vocês? pra treta, ir pro Exatamente, e cada um cancelamento, escolhe comentar, um se lado posicionar. e se dão no soco e essas coisas tudo. O que eu achei interessante foi, principalmente, a parte do QR Code, que a Ellen White tem os comentários dela sobre o assunto, que, basicamente, ela estava falando ali que o cego, ele não foi criado somente de uma cegueira física, mas sim do entendimento, se abriu os olhos dele para Jesus, coisa que ela fala que os fariseus não fizeram por conta de uma autossuficiência, né? E o quanto que isso é irônico, que é literalmente um ex-cego ensinando para os fariseus como é que se enxerga. Para mim isso é muito irônico. Se você se fosse colocar um comentário, Jacó, aí embaixo, o que você comentaria? É interessante, né? Realmente aí parece um tribunal, né? Uma interrogação. E o interessante é porque eles não só questionaram quem foi que fez isso, mas você realmente era cego mesmo? Eles duvidaram do que tinha pior cego é aquele que acontecido. não Da quer ver, né? condição do cara. Você era cego mesmo? Você não enxergava nada mesmo? Só um pouquinho? Tipo assim, eles duvidaram do milagre, né? Eu colocaria embaixo assim, ó, ridículo. Chega a ser ridículo, cara. Entendeu? Sim. Entrevista outro, chama os pais, depois pergunta o cara de novo. Pra que isso? De novo. Se não saber de novo, eu era cego, brother. Entendeu? Não, eu era cego e agora eu vejo. Mas quem foi? Rapaz, não interessa, eu nunca vi ele não, mas ele me curou. Não, mas quem fez isso foi Deus. Rapaz, olha, eu não sei não. Rapaz, eu acho que Deus não... Se ele é um pecador, mas eu acho muito difícil fazer o que ele fez comigo e ele ser um pecador. Porque para fazer o que ele fez... Imagina ele perguntando assim, você tem algum histórico de algum ex-cego de nascença que passou a ver? Você está diante de um agora. Você está duvidando de quê? Por acaso vocês querem ser seguidor deles também? Eu estou perguntando demais, né? Por que estão perguntando tanto? Chega a ser irônico, chega a ser ridículo a tentativa deles o tempo todo de ficar tentando tirar a glória de Jesus, né? O poder de Jesus, o que havia acontecido, né? E muitas desculpas foram tomadas. Até os próprios pais, com medo de ser rejeitados pelo Sinédrio, né? Eles não quiseram testemunhar a favor do filho. Pergunta para ele que era maior de idade lá. Ele vai poder falar que se vira, né? E é muito comum isso, né? Ninguém queria tomar uma decisão, né? Uma posição ao lado de Jesus que estava na cara, né? O que havia acontecido ali não tinha sido uma coisa comum, tinha sido algo extraordinário. E eu achei lindo demais no episódio todo, no capítulo todo, porque ele nunca tinha visto Jesus, ele era cego, cara. Jesus foi lá, colocou, né? Cuspiu, fez o lodo, colocou nos olhos dele e mandou ele para o tanque, né? De Betesda lá. E ele foi. Betesda ou Siloé? Betesda, né? Não é Betesda. É? Acho que é? Não sei. Não posso confirmar. Tá. Não lembro. Ele mandou ele pro tanque, ele foi lá e se lavou. E ele se lavou e ele foi curado. E ele nunca viu, não tinha visto até então quem tinha feito isso com ele. Tanto no final do capítulo, Jesus vai, depois dos interrogatórios, ele vai até ele e se apresenta para ele. Siloé. Né? Siloé. E ele vai lá e pergunta, né? E quando ele responde, quem é ele para que eu possa crer? Você sabe quem te curou? Não sei. Aí ele, quem é? Me diz quem é então que me curou para que eu possa crer nele? E isso é o que fala contigo. Fala com você. E diz que já de imediato já se ajoelha e adora Jesus, né? Olha que atitude diferente, né? A atitude dele, a atitude dos fariseus, a atitude dos pais, a atitude dele, né?
E é interessante demais, né? Porque a gente percebe que ali era muito mais, era uma cura muito mais do que uma cura meramente física, né? Era uma cura espiritual, né? Ele estava reconhecendo e vendo quem era Jesus. O capítulo 10 todo, Jesus conta uma espécie de metáfora, ele falando que ele é o pastor das ovelhas, ele é a porta, né? Que as ovelhas ouvem a sua voz, como também era nos dias, né? Os beduínos, eles conduziam, né, as ovelhas no meio, os pastores, né, no meio do deserto. Só pela voz as ovelhas atendiam o chamado, né? E quando não é o pastor, pode gritar, pode falar, elas não vão atender. Mas quando é o pastor, fala, e ela só de ouvir a voz, elas atendem. Jesus falou que assim também são aqueles que confiam nele, creem nele. Só de ouvir a sua voz, ouvem e atendem o seu chamado. E aquele cego, esse cego, só de ouvir a voz de Jesus, ele já reconheceu quem era aquele que tinha feito o milagre na vida dele. Eu queria pedir ajuda aqui da Manu. A gente está aqui na parte aqui do contexto. A Bíblia fala que houve um conflito, né? E esse conflito, mais uma vez, ele se intensifica agora em torno de mais um episódio, mais uma história. E uma história que tinha tudo para que aqueles que estavam envolvidos ali ficassem de boca, né, aberta, de queixo caído e reconhecessem o poder de Jesus. Mas parece que não foi isso que aconteceu não, né, Manu? Então, antes de começar a comentar sobre, eu vou ler uma partezinha, tá Aham. bom? Que fala assim: a chegada de Cristo levou a uma longa interação entre ele, os judeus e os adoradores. Várias vezes Jesus declarou sua conexão com o Pai, que, vamos destacar aqui nas outras lições a gente viu, que era a missão de Jesus, vir para cá para revelar o Pai, e como resultado, as pessoas se perguntavam sobre sua identidade e origem. E aí, quando a gente passa pela lição ali de domingo, a gente vê que Jesus ele estava sendo ameaçado contra a própria vida dele. E isso que é o irônico, quanto mais Jesus expressava o amor do Pai, expressava sua natureza bondosa, misericordiosa, era ali que mais se intensificava o conflito. E a última... Era ali que mais se intensificava um conflito entre o que eu acho que é o certo e o que Jesus está mostrando que é o certo. E se intensificava um conflito ali que durou o que durou, tanto que o cara acaba de começar a ver, é um ex-cego, ele acaba de começar a enxergar, e os caras, em vez de deixar ele aproveitar, ver as coisas, o colorido da vida, vai lá e mata ele com um interrogatório. Eu imagino muito ele pensando, cara, eu acabei de começar a ver, vocês acham mesmo que eu vou querer ficar vendo a cara de vocês enquanto eu acabei de começar a ver? Não, eu quero poder ver minha família, eu quero poder aproveitar. Mas muitas vezes o ser humano colocando a sua opinião acima do que é o correto ou acima do que é a realidade, como naquela época ali, Jesus havia curado ele, é uma realidade. Colocando a sua opinião acima disso, atrapalharam até o desfruto de um ex-cego, né? E começou da melhor maneira possível também, que era testemunhando, né, do que havia acontecido com ele, né? Jesus, ele toda vez que ele se encontrava com uma pessoa, né, isso também acontece nesse intervalo, né, do capítulo 7, capítulo 8, né? Jesus agora também ele vai lá, ele perdoa a mulher, ele salva a mulher, né, de um apedrejamento, perdoa ela. Aquilo também tinha um embate, né? Havia uma espécie de complô para poder ter do que acusar Jesus, né? Quando você começa a perceber, havia um contexto de festa, era um momento especial. Jesus chega praticamente no meio das festividades, né? Jesus, ele não se omitiu de continuar a fazer o seu trabalho. O que eu achei, assim, chamou minha atenção nessa questão do conflito que só se intensificava, era o fato de Jesus não parar de trabalhar porque alguém estava criticando. Às vezes a gente para, né, de fazer a obra de Deus, a gente para de se dedicar como deveria se dedicar. Fiquei pensando em mim. Às vezes a gente tende a levar pro pessoal, né? E a gente fica meio que segurando, não dá o seu melhor, fica se prendendo a algumas coisas que não tem nada a ver com a obra de Deus, né? E a gente fica aqui vendo em Jesus um foco claro, né? Isso. Dedicado, focado. Satanás tentando cansar e usando pessoas e instigando, e gente com incredulidade, e o pessoal duvidando, e isso era intenso. Jesus estava indo já, caminhando já para um momento bem difícil, que seria a sua própria morte, né? E nada fez Jesus parar de trabalhar para Deus. Incluso foi muito incrível, porque ele tinha um foco muito, muito reto, e a gente pôde ver assim, que ele ainda assim, ele estava com foco, ainda que ele sabia que ia morrer. E a gente vê muitas vezes nos comentários, né, que o cego, ele tava em um ambiente muito
tóxico. Ele estava num ambiente muito pesado. Imagina, você acabou de começar a enxergar tua família. Pelo visto, ele não queria muito ver ele, né? Mas enfim. Tua família, você quer ver a tua família, você tá sendo julgado, você tá sendo questionado, fazendo um. Tipo, todo aquele fervo, aquelas pessoas, porque com certeza pessoas conheciam ele de ver, passar na rua e ver que era um cego, né? Notavam a presença dele, ele tava naquele fervo. Aí finalmente chega Jesus, que para muitos era uma intensidade e para ele foi a calmaria. Tipo assim, agora chegou. Tanto é que quando reconheceu, ele foi no chão aos pés de Jesus e falou: não, agora chegou aquele com quem eu consigo ficar tranquilo, de boa. Então o ar era para ficar mais pesado e na verdade com a presença de Jesus, todo aquele pesado foi para cima dele e mesmo assim ele conseguiu fazer com que aquele ambiente ali ficasse calmo, né? Um ambiente tranquilo pro cego, ex-cego. Sensacional. Interessante porque a festa que Jesus estava praticando era a festa das luzes. Achei muito legal, né? Porque ele abre Cego. os olhos de alguém que vivia em trevas, né, cara? Como Jesus é didático, como ele é intencional, como nada conseguia fazer Jesus parar, né? Ele estava em meio às ameaças, mas mesmo assim seguia ensinando, curando, libertando, fazendo a sua obra, né? E eu sei que a última semana dele estava chegando, né? Porque a lição de escreve isso aqui, talvez uma grande lição pra gente. Às vezes a gente para de trabalhar, deixa de fazer o que tem que ser feito, para de fazer de forma intensa o que Deus quer que a gente faça, por conta de críticas, de má compreensão. Imagina ele pregando, mas você é o Messias, mas você veio da Galileia, o Messias veio de Belém. Conviver com a ignorância, né, cara? Com a crítica, com a rejeição, não é fácil. Não é uma coisa assim tão simples. Mas Jesus, ele ignora tudo isso. Ele aprende com, né? Ele não permite que isso impeça ele de fazer o trabalho dele. E é engraçado, né? Porque o discípulo de Jesus é do mesmo jeito. O cego nasce na fé do mesmo jeito. Em meio a críticas, quem sabe omissão ou rejeição dos pais, não é? A gente de religiosos que deveriam estar ali orientando, felizes, né? Exaltando a Deus. Ele percebe e parece que o cego tem a mesma postura de Jesus. Ele também tá nem aí, cara. Porque a experiência dele foi tão real com Jesus que ele fala daquilo que ele experimentou, né? Rapaz, olha, uma coisa é certa, tá? Eu era cego e agora eu tô vendo. E contra isso, ninguém pode contestar. E foi alguém que fez. Eu não vi ele não, mas foi ele que fez. E é interessante porque ele apresenta para nós essa realidade, né? De que quando a gente tem uma convicção de uma experiência pessoal com Jesus, não importa, meu, o mundo pode desabar e você vai permanecer firme, como foi também Isso mesmo, né? aquele cego. Em relação aos conflitos, né, se era mais intenso, né, em relação a quando Jesus fazia mais milagres, ele mais revelava o Pai, mais falava que era o Messias, mais os conflitos iam aumentando, né? Tanto em relação aos discípulos e agora em relação a Jesus e também aos discípulos também, né? Começava a questionar as pessoas também que estavam ao redor de Jesus, né? Uhum. Então a gente vê que também não é diferente de nós hoje, né? Sim. A cada dia que a gente vai se intensificando, pregando mais sobre Jesus, vivendo mais um cristianismo mais puro e verdadeiro, os Mais conflitos tendem também a ser mais intensos, né? A ser maior. Até porque Satanás, ele persegue as pessoas que estão realmente trabalhando e atuando de acordo com a palavra de Deus, né? Aham. Ele vai realmente dar mais ênfase, dedicar mais tempo em derrubar os filhos de Deus, né? Porque quem realmente está tirando, digamos assim, as almas do inferno, digamos assim. Sim. Então, ele sabe que realmente esse conflito tem que ser maior, né? Nessas pessoas. Então, entender isso, né? Então é isso, ter essa compreensão desse conflito entre o bem e o mal, que é o que Jesus tinha claramente, né? Que todo seguidor dele deveria ter também, é o que nos mantém de pé. Então, assim como Jesus não parou de trabalhar, também não pare, continue, não pare jamais. Mantenha firme o seu foco na missão que Deus te deu. Aqui na parte do Compreenda, Jacó, diz que o cego atendendo a ordem de Jesus, né? Que também não tinha nada a perder, né? Imagina, foi lá, cuspiu. Isso aqui é o quê? Eu quero ver. Ah, é? Colocou lá o cuspe na terra, colocou no cego. Agora, levante-se e vá ao tanque se lavar. E disse que ele atendeu. Interessante que o testemunho dele, quando pergunta, como é que foi esse milagre? Aí ele mandou ir lá, eu fui lá e estou curado. Simples assim, né? E aí, Jacó, o que é que você queria destacar dessa parte aqui do Compreenda? Algo interessante, né? Um texto aqui que fala assim: Jesus estava fazendo a obra de Deus, mas alguns pensaram que ele fosse um pecador por ter feito aquele milagre no sábado.
Novamente, mais um milagre realizado no sábado, mais uma vez Jesus sendo criticado, porque fez o milagre. sendo perseguido. Então, realmente eles teve que fazer vários milagres para que eles pudessem entender que o sábado era um dia de fazer o bem. E, novamente, a ênfase não foi na cura ou no milagre, mas sim nas regras que eles tinham feito, né, um fardo em relação ao sábado, né? Então, os líderes religiosos fecharam os olhos para a verdade, preferindo continuar cegos, né? Então, na verdade, quem estava cego ali eram os líderes religiosos, que não quiseram ver o milagre que Jesus estava fazendo ali, mas realmente estava cego espiritualmente. Interessante que essa iniciativa de curar foi de Jesus, né? Sim. Como foi com o paralítico, como foi em relação à mulher de Samaria, lá em Sicá, né? A iniciativa sempre é de Jesus. É Ele quem busca, é Ele que oferece água, pão, é Ele quem faz o milagre, é Ele quem quer tirar as pessoas da situação em que elas estão. E embora a iniciativa seja dele, ele é, no final das contas, o que é mais criticado, né? Por fazer os milagres que ele decidiu fazer. Aqui na parte aqui, você ia falar? Sim, queria falar um pouquinho, já que o conflito grande que os fariseus tinham é que o conflito principal era, na realidade, o poder que ele demonstrava quando ele curou o cego. Porque aqui mesmo na lição fala que o poder que ele dava era pertencente somente a Deus. Então eles ficavam revoltados. Porque somente Deus podia curar um cego. Porque naquele tempo eles pensavam que o pecado era por culpa dos pais que ele estava cego. Mas, em realidade, não sempre é assim. E mais, consigo ele queria mostrar, assim como o Jacó falou, a ceguez deles. Porque aqui fala que eles precisavam reconhecer que a luz deve estar em nós. E não simplesmente ser algo para qual poderemos olhar. E levando em consideração essa questão de a luz deve, né, estar em nós, também é interessante como nós somos chamados, né, para fazer parte disso. Ali ainda fala, 3 expressões se destacam em João 9:4. É necessário, façamos e me. Não era só Jesus que precisava fazer a obra do seu Pai, mas nós também. Essa parte eu queria destacar porque muitas vezes a gente acha que a nossa parte, ela se limita ao que a gente acha que é a nossa parte, e não o que Deus fala pra gente que é a nossa parte. Ali, o cego, ele podia ter recebido ali o barro, pensado, isso é loucura. Não vou lá, não vou sair de onde é que eu tô pra ir lá, lavar meus olhos só porque o cara me contou. Mas não, foi num sentido de ser enviado. Jesus não podia ter feito, vou colocar a lama ali rapidão e vou pegar um paninho e vou tirar. Jesus podia ter feito isso e aconteceu um milagre. Ou só ordenar, como ele fez em outras situações. Sim, né? Mas ele fez o quê? Agora você vai lá no tanque e vai se lavar. Por quê? É um sentido de ação. Você ser enviado, né? Porque o cristianismo, ele não para só na teoria. O cristianismo não é você abrir a Bíblia aqui, li meu versinho, então tá pago de hoje, pronto, fechei a Bíblia, tá tudo certo, bati o cartão, né? Mim. Exatamente, não. O cristianismo é uma ação, é continuar. Então, da mesma forma que Jesus falava que ele veio revelar o Pai, nós somos chamados, também, que nem fala em Mateus, que nós somos chamados para ser a luz do mundo. Nós somos chamados a ser enviados para fazer assim como o cego fez. Ex-cego. Tô chamando de cego, mas não é mais. O ex-cego fez. Ele foi chamado para refletir e na hora ele já foi testemunhar. De certa forma, ele foi um pouquinho forçado, porque, né, os fariseus chegaram ali, mas da mesma forma eu tenho certeza que iam ver a alegria no rosto dele, começando a enxergar, e da mesma forma ele ia ser um testemunho. Eu acho que um dos pontos importantes também dessa parte aqui, né, dessa parte desse encontro de Jesus com ele, né, é que esse encontro dele com Jesus, ele foi gradativo, né, à medida que ele iria sendo interrogado, que ele ia contando seu testemunho, que ele ia sendo questionado, ele ia subindo uma espécie de degrau na experiência de fé dele. Não é quem é um homem, não sei quem é não. Mas ele fez o milagre, fez o milagre. Então, se ele, cara, deve ser no mínimo um profeta. E para fazer o que ele fez e tal. Pergunta de novo, aí isso vai crescendo. Não, rapaz, ele só pode ser Deus, porque para perdoar pecado só Deus perdoa. Deus não atende pecadores, para fazer esse milagre só sendo Deus. Mas o mais importante no final do capítulo, né? Ele reconhece Jesus como o seu Senhor. Essa que é a parte que eu acho mais linda, né?
Você percebe que é uma espécie de crescimento na experiência dele com Jesus, que é o que Deus espera também da gente. Se ele é o Senhor, a gente vai. Se ele é o Senhor, a gente não fica com os olhos fechados. Achei legal a lição mencionar isso aqui, né? Essa história é uma advertência para todos que resistem àquilo que Deus está fazendo ao redor deles. Às vezes está fazendo tantos milagres, tantas coisas, tantos livramentos, transformando tantas vidas, e a gente com o olho fechado, cara. Deus operando milagres, né? E eu achei legal a pergunta do final. Você já fechou os olhos para o que Deus está fazendo ao seu redor? Deus cuidando dos mínimos detalhes da sua vida, cuidando da sua família, cuidando do seu futuro, preservando a sua vida, né? Providenciando tudo que você precisa. Deus não está fazendo nada. Como é que pode, cara? Não faz sentido. Não é? Pessoas estão sendo alcançadas do seu lado, através do seu trabalho, e a gente cego. Não é? Então, a grande crítica de Jesus é: deixa eu abrir teus olhos. Né? Até coloquei aqui, ó, abre meus olhos, Senhor, para que eu veja teus milagres, né? Que não são poucos, também não são pequenos, né? Então a gente precisa ter esses olhos abertos e crescer. Acho que a experiência desse cego é que ele cresceu na sua experiência com Jesus, e é o que ele espera que aconteça também com a gente. E esse crescimento parte da necessidade da gente dar o nosso testemunho, né? Aproveitar cada oportunidade, cada questionamento, cada pergunta, cada chance que tivermos para falar do nosso encontro com Jesus, do que ele fez em nossa vida. Isso chega a ser cômico, né? Porque se a gente parar para analisar a situação, os fariseus, o que eles estavam fazendo ali? Eles estavam tentando colocar o cego assim no canto para conseguir espremer, né? Até ele soltar alguma coisa sobre Jesus, né? Era esse o intuito deles, fazer com que o cego falasse: não foi isso que aconteceu. Mas, na verdade, como você estava falando, o questionamento deles fez com que o cego ele fosse crescendo e analisando que, na verdade, quem fez isso foi um homem que é o Salvador de toda a humanidade. Então, é cômico, e o Salvador porque... dele, o Senhor dele, né? O objetivo dos fariseus era o quê? Não, eu vou fazer com que... Vou espremer até sair até ele perceber que, na verdade, foi coisa, talvez, do acaso, sabe? Mas que não foi Jesus que fez. Só que, no tanto que eles espremeram, eles viram, na verdade, o centro de tudo, que não deixa de ser e nunca vai deixar de ser Jesus. Eles perguntaram tanto, que ele falou: vocês também querem seguir a ele? Nossa, e a reação deles na hora deve ter sido incrível, né? Isso, né? Eles falaram: não, a gente somos discípulos de Moisés, a gente não sabe nem quem é esse, né? E aí o homem continuou o diálogo, né? E aí eles viram que aparentemente era cego de nascença, estava falando a verdade. Aí ele falou: mas como pode um pecador fazer isso, tal milagre? Só pode ser Deus, né? Então, realmente, esse diálogo foi bom para o ex-cego porque confirmou. Então, se somente Deus pode fazer isso, então, quando conheceu Jesus, não teve dúvida. Creu em Jesus como Deus e adorou, né? E tá aí a importância da gente realmente parar para analisar tudo que Deus faz no nosso dia a dia, né? Porque talvez se os fariseus não tivessem chego, talvez o cego não teria parado para analisar. Ali o cego ele foi forçado a analisar a situação toda. Tanto é que ele chega num ponto, até eu imagino que a reação dos fariseus devia ter sido incrível quando ele chegou e perguntou: vocês querem ser seguidor dele também? Eles devem ter se mordido de raiva. Mas por que estão perguntando tanto, cara? Sim. Imagina, porque é justamente isso, o texto fala sobre isso. Mas estão perguntando por quê? Eu já respondi. Meus pais falaram. Já falaram que eu sou cego, que eu era cego de nascença. Eu tô falando que eu tô vendo pra vocês. Então, mas vocês estão perguntando isso, deve ser algum outro motivo, né? Deve ser... então vocês querem seguir ele também, porque eu tô procurando ele também. Eles insultaram para ver como realmente a reação, quando perguntaram: vocês querem seguir a ele também? Isso foi um insulto. Foi um insulto. Eles, né, cara? Então, para ver, olha o nível de cegueira que eles estavam. Olha o nível de cegueira. Realmente é algo muito sério, né? E era uma cegueira consciente, né, cara? Eles queriam ser cegos. A lição também menciona, achei legal, né? A pretensão de ter conhecimento espiritual aumenta, né, a nossa responsabilidade. Isso mesmo. Eles dizem: não, a gente segue, mas a gente sabe de tudo, né? A gente que sabe, e você está querendo ensinar pra gente. Como é que você... Não é perigoso essa postura, né? A gente corre o mesmo erro. A gente conhece a palavra, né? A gente é missionário, né? Eu sou pastor, a igreja de Deus, a igreja tem a verdade, né? O resto tudo não tem a verdade. A gente, ok, quanto mais você está dizendo que sabe, mais você deve ter os olhos abertos.
E às vezes não é isso que acontece, né? Tanto que a lição até mencionou que a gente é um paralelo muito clássico aqui com a condição espiritual de Laodiceia, né? De Apocalipse capítulo 3. Que às vezes a gente se acha, né? Se acha até melhor, e a gente não tem nem noção da nossa condição espiritual, que a gente é pobre, cego e nu, precisando compreender, ter nossos olhos abertos para o que realmente Deus quer fazer na nossa vida. E a gente precisa ter nossos olhos abertos, gente, porque a gente não pode se achar melhor do que ninguém, não. Oi. E muitas vezes nós queremos apenas ver algumas coisas que nós acreditamos que é certo, ou como a lição fala, deixando apenas a luz que nos agrada. Muitas vezes nós vemos somente, isso me agrada, eu vou seguir isso. Mas aqui que fala a lição mesmo, aqui o Senhor nos concede o espírito de humildade em fim de enxergarmos o que não conseguimos ver por nós mesmos. Sensacional. Na lição de terça-feira eu coloquei até uma frase que ela é muito conhecida, já usei nas lições lá com os jovens, na igreja do Parque Piqueri. E eu não posso deixar de repetir aqui, que quando você falou sobre o conhecimento, né? Ali, o ex-cego, ele não tinha o conhecimento. Porém, ele teve a fé, ele teve... Sim, eu quero acreditar nisso, eu vou acreditar nisso, eu vou fazer isso verdade na minha vida. E tem um super-herói, não podia deixar de falar, que ele vem falar uma coisa muito... que se encaixa muito aqui com a questão dos fariseus. Que é uma frase muito conhecida que é: com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Com grandes conhecimentos, você também vai ser interrogado de acordo com aquilo que você conhece. Não vai ser no momento da ignorância, porque a fé, ela cresce a partir do momento que você conhece aquilo com o que você está acreditando. Então, todos eles tiveram a oportunidade. Todos eles tiveram a grande responsabilidade de conhecer a Jesus. E o que os fariseus fizeram? Negaram isso. Eles preferiram a cegueira para manter o orgulho do que realmente fazer parte do reino de Deus, né? Então, acho que o Senhor deu uma grande lição para nós, né? De que forma podemos ser tentados a deixar o medo, né, nos controlar quando devemos testemunhar, né? Acho que o cego é uma grande resposta para tudo isso, né? Ele poderia ser intimidado, mas ele aproveitou cada oportunidade de forma inocente ou não. Acho que é o legal disso. O testemunho é que era muito inocente, cara. Sincero, né? Era até estranho. Por que tu me perguntando, né? E eu acho que essa postura de humildade, de sinceridade, né, de honestidade com o que Deus fez na nossa vida, que nós temos que manter. Isso. Não de arrogância, não de eu já sei de tudo, eu tal, né? Ao contrário, é com humildade dizer, olha, eu era assim, cara, antes de conhecer Jesus, agora eu sou assado. E eu preciso ainda melhorar. E eu preciso crescer, eu preciso melhorar, eu preciso saber quem Ele é mais, eu preciso fazer dele o Senhor da minha vida, me humilhar e reconhecer que o que aconteceu comigo foi Ele que fez. Então, essa é a postura do verdadeiro, da pessoa que encontrou Jesus. Então, compartilhar nossa experiência com Deus em cada oportunidade que nós tivermos, sabendo que Deus pode fazer um milagre através disso, como fez na vida de tantas pessoas, porque muita gente foi impactada com esse. João não menciona isso, mas se foi nos outros episódios, aqui também não foi diferente, porque imagina a chance que aqueles líderes tiveram de poder entregar o coração de Jesus. Sim. Olha para quem ele estava pregando, cara. Até porque Jesus falou, né? Eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Aí os fariseus falam assim, por acaso também nós somos cegos? Jesus vai e responde, sabiamente. Se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Então, essa falta de humildade, de reconhecer, é que realmente faziam eles ficarem cegos. Né? Essa prepotência de se achar melhor ou de se achar suficiente, né? E isso fazia eles ficarem cegos. Eles não reconheciam. Todos os dias nós temos oportunidade de crescimento, né? Não só na vida cotidiana, mas em Cristo. E eles tiveram uma grande oportunidade. Aprender do Filho de Deus. Eles tiveram uma grande oportunidade de conhecimento. Mas eles preferiram, mesmo assim, permanecer com a sua... Não é nem ignorância, porque eles sabiam. Com a sua arrogância, do que realmente aprender com o cego. A autossuficiência deles, né? Sim. Então, que o Senhor nos ajude, né, a chegarmos naquilo que a gente não conseguiu chegar, em nós mesmos, né? Não nos outros, em nós mesmos. Agora, já caminhando já para metade, para o final aqui, na parte do compare, eu queria desafiar vocês, tá bom?
alguns dos relatos mais impactantes do ministério de Jesus está no livro de João, né? A gente já percebeu isso, né? João faz essa seleção. Não tem como não se impressionar com os milagres, né? Mas também com as várias reações dos espectadores, porque é o que mais intriga, e João ele faz questão de mostrar os bastidores, né? Do que estava com as intenções de quem estava vivenciando, experimentando, né? Aqueles milagres, ter contato com as pessoas com quem Jesus fez aqueles grandes milagres. E ter a reação, ter uma atitude. E aí, vamos fazer que nem um cego? Ou como os fariseus? Nós iremos fazer como aquela mulher que foi contactada por Jesus no poço de Jacó, né? Ou vamos ter uma atitude diferente, como a de Nicodemos, né? Tardia e tal. Como iremos reagir? Essa é a nossa grande dificuldade. Temos que ser honestos, né? Honestos porque a gente sabe que Deus ele tem feito tudo o que é necessário para a gente tomar uma decisão. Tudo que é necessário para a gente tomar uma boa decisão ao lado de Jesus, da sua palavra, ele está concedendo para a gente como fez com o cego, né? Não precisamos de muito, mas o pouco que ele fizer já será suficiente para que você tome uma decisão, como foi também no caso do cego. Ele nem sabia quem era Jesus, cara, mas saiu já testemunhando do que ele havia feito na vida dele, certo? E é legal porque Jesus, todo o capítulo 10 vai falar sobre teologia, né? sobre conhecimento prático, né? Não adianta saber de tudo, saber da verdade, da teologia, e você não ter um ouvido capaz de ouvir a voz de Deus, atender o convite de Deus, reconhecer Jesus como o único que pode salvar, como a única porta que dá direito ao acesso a Deus, que era o discurso de Jesus, né? E essa honestidade que muitas vezes falta pra gente. Inclusive a palavra-chave da semana é honestidade. Eu queria ouvir de vocês, construindo aqui a nossa rede semântica juntos, aqui como você vai fazer também na sua classe da Escola Sabatina. Desafio você a fazer isso também na sua classe e fazer a tua galera participar, comentar também. Eu queria ouvir de vocês, conversando aqui pela Manu, qual que é a tua palavra e teu texto, Manu, para a gente construir nossa rede semântica juntos aqui. Ok, o texto que eu escolhi foi o de Ezequiel 34, do 11 ao 16, onde, aqui na versão bíblica que eu tô, já vem com a palavra-chave que eu escolhi, aliás, porque fala o cuidado de Deus pelo seu rebanho. A palavra que eu escolhi foi cuidado, porque em todas essas situações, tudo que a gente vê na Bíblia, a gente não pode fechar os nossos olhos, porque nem consegue fechar os nossos olhos para uma mão de um Deus pessoal, um Deus que tem cuidado de nós todos os dias. Então a palavra que eu escolhi foi cuidado. Muito bom. Muito bom. Jacó? O verso que eu escolhi é um verso bastante conhecido, acredito que quase todos sabem decorado, né? O Salmos 23, do 1 ao 4, diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, a palavra que eu escolhi foi segurança, né? Segurança. Ao a gente depositar a nossa vida a esse pastor com honestidade, com sinceridade, a gente se entregar, né? Jesus é o nosso pastor e ele não nos faltará. Ele estará conosco todos os dias. Ele realmente, mesmo que a gente passe por dificuldades, pelo vale da sombra da morte, por todos os desafios da vida, né? Mas o pastor, Jesus Cristo, está conosco, né? Então, esse mesmo Jesus que fez milagres, curou, ressuscitou, é o mesmo Jesus que pode estar conosco todos os dias, se assim a gente aceitar e for honesto com Ele, Ele nos concede a segurança da vida eterna. Amém. Rodrigão? Isso mesmo. Alguém um pouquinho mais algo que o Jacó falou também, sobre passar de doenças, tudo isso, que nós temos a história de Jó. Eu escolhi Jó 1 e 2, eu não vou poder ler tudo porque é extenso, mas nós podemos ver que Jó, ele era um servo que ele era fiel, e ele era reto, e minha palavra é retidão. Quando nós somos retos a Deus, ele nos concede a dádiva e ele nos guia no verdadeiro caminho. Então nós devemos ser retos e ser retos honestamente. Interessante, né? Então, honestidade, né? Diante de tudo que Deus fez por você e com você, ou com pessoas ao redor de você. E aí, qual é a sua atitude, né? O desfecho teológico, né, dos fariseus, né, em relação a Jesus é que não foram honestos, né? Espiritualmente, né? Senhor, a gente está cego mesmo, nos ensina. A gente está aqui, mas a gente não reconhece o Senhor como Salvador, não.
Então, ao invés de ficar parando, né, tentando queimar Jesus, né, só um pecador, só não sei o quê, está quebrando o sábado. Senhor, olha, a gente está fazendo um monte de milagre, mas a gente não está entendendo direito. Mas você pode explicar para a gente? Você pode mostrar qual é a verdade para a gente? Então, às vezes, o que falta para nós, muitas vezes, é a honestidade, né? Senhor, eu não estou entendendo nada. Eu leio a tua palavra, eu não entendo, né? Às vezes eu não entendo o teu plano, tenho medo, tenho dúvida, né? Me sinto tateando no escuro porque eu não sinto muito sentido, né? No meio do vale, na sombra da morte, tem hora que eu não sinto a presença no meio do vale, na sombra da morte. Mas a tua palavra de Senhor vai estar comigo, então eu acredito que o Senhor está aqui, mesmo que eu não entenda nada. Ser honesto com Deus, do que ficar, ai, Senhor, e tal, eu sei. Não sei se essa teoria, essa balela de alguém que no fundo não confia. E essa dificuldade deles também é a mesma nossa. Achei muito legal, né? Hoje em dia, há muitos que estão fazendo a mesma coisa, torcendo e retorcendo a palavra na tentativa abusiva, né? De forçar Jesus a ser o que eles querem. É muito mais fácil a gente tentar moldar Jesus do que a gente aceitar, né? Ser moldado por ele. É muito mais conveniente a gente dizer... sabe aquela pessoa que tem sempre vergonha de mostrar vulnerabilidade? Eu sei. Cara, é melhor falar que não sabe. Eu não sei não, me ensina. Do que ficar dizendo que sabe tudo. Então, Jesus ele desafia a gente parar de customizar a fé, né? De querer agir do nosso próprio jeito, né? De querer manter a gente na nossa própria ilusão, sabendo que precisa crescer, se desenvolver, ter os olhos abertos e continuar aparentando viver essa vida mais ou menos salva, né? E Jesus ele fala diretamente com a gente através dessa história, para a gente parar isso, né? Deixar isso de lado e ser honesto com Deus, né? Eles até parecem cristãos, mas já deixam de ser há muito tempo e nem se deram conta disso. A gente percebe isso muitas vezes, né? Tanta gente diz assim, eu sou cristão, mas não compartilha a fé dele com ninguém. Eu sou cristão, mas não leio a Bíblia todo dia. Eu sou cristão, mas eu não ajudo ninguém. Eu sou cristão, mas o sábado, pôr do sol não é tão necessário assim. Não faz sentido, né? Então a gente às vezes nem se tocou, né? A gente deixou de ser um seguidor de Jesus há muito tempo. Qual era o caso dos fariseus, né? Toda a capa de religiosidade, mas pessoas extremamente cegas, longe e distante de Deus. Que a gente não tem a honestidade de reconhecer nossa necessidade. Sobre essa questão da honestidade, também é muito interessante a gente destacar. Ó, quase que a dicção foi embora. É muito interessante a gente destacar. Tem um livro que eu tava comentando, acho que foi contigo, ontem, que era sobre a questão de ouse pedir mais. Nossa, é um livro muito bom. Fala sobre oração mesmo, né? A honestidade, você ser sincero com Deus. Uhum. E era isso que faltava ali, literalmente. Se talvez eles tivessem sido honestos com a sua ignorância, eles poderiam ter partido para o conhecimento. Porém, com tanto conhecimento teórico que eles tinham, eles permaneceram, e digo mais, se afundaram mais ainda na ignorância deles, né? Uhum. Inclusive, Manu, na parte do compartilho, na quinta-feira, destaca justamente isso. Jesus ele se apresenta, né, no capítulo 10 como o bom pastor, né? Como aquele que cuida das ovelhas, acaba de falar de cuidado, de estar presente, né? Aquele que é capaz de conduzir, de dar alimento, né? Como num curral, de proteger a porta, que não só dá sentido ao acesso ao pasto, mas também protege, né? Como aquele que fala, que cuida, dirige, né? E ele falou claramente, eu sou o bom pastor, né? E as minhas ovelhas conhecem a minha voz, né? E ele falou também, tem ovelhas que ainda não são desse aprisco, desse curral, mas eu vou buscá-las. O cara que não é o pastor, que é só o empregado, que faz as coisas por fazer, é uma crítica dura, né, para os fariseus, né? E para nós também, gente. Eles não vão morrer por eles, não vão se preocupar. Se comeu, se não comeu, se está protegido ou não. Não, o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Eu vou dar minha vida por vocês. Então Jesus se apresenta como sendo esse bom pastor que faz de tudo, né, para fazer a gente entender que ele vai estar presente conosco em todos os momentos. Ele se apresenta de novo como sendo o eu sou, né, o bom pastor. E aí, Manu, o que é que você queria destacar da parte do compartilhe? Por que Jesus foi aceito por alguns e rejeitado por outros? Então, sobre essa parte do bom pastor, a parte de quinta-feira, eu achei que ela se juntou muito com a questão de quarta-feira. Porque na quarta-feira, vem já responder essa pergunta que o pastor fez, que é sobre a questão de que, na verdade, muitas vezes a gente quer adaptar Jesus aos nossos próprios interesses. E por conta disso, muitas vezes a gente não consegue aproveitar do bom pastor e realmente fazer parte daquele rebanho com o qual ele convida todos os dias a gente a participar. Sim. E o bom pastor vem destacar aqui o que eu achei muito legal, porque no carro a gente estava falando que quando uma pessoa é cega,
os outros sentidos eles ficam apurados. E Jesus, ele vem fazer um link muito bom com isso quando ele fala que quando eu chamo as minhas ovelhas, elas me ouvem e elas vêm, mas quando um estranho chama, elas não reconhecem a voz e não se mexem. Porque o bom pastor, ele é esse pessoal, que eu digo pessoal no sentido de íntimo, né? Ele é esse íntimo com a gente. Ele procura ser esse íntimo com a gente. Por isso que é o bom pastor. Ele procura esse cuidado. E o destaque que eu faço é sobre a parte ali de baixo, que faz uma comparação com a porta. A porta, ela controla o acesso das ovelhas e é o meio de chegar ao pasto. Como porta, Jesus serve como protetor das ovelhas e o caminho delas para chegar até o alimento. Esse conceito está em harmonia com a missão de Cristo. Eu destaquei aqui Salmos 23, que o Jacó leu. Porque, pra mim, quando eu tava lendo quinta-feira, foi, assim, Salmo 23 batendo na minha cabeça. Porque Salmos 23 é literalmente o que você falou sobre destaca essa segurança, destaca esse cuidado que o pastor tem, não somente de dar o alimento, mas guiar as ovelhas até o alimento. Jesus, ele nos guia todos os dias, ele nos protege. Porque se eu passar por trevas, eu vou passar por trevas. Porém, eu posso ter a seguridade de que o meu pastor está comigo, se eu assim aceitar, e eu vou estar com ele para que onde ele esteja, onde nós estejamos, ele esteja também. Quase que eu falei o contrário. E eu conheço bastante essa realidade, porque eu sou do interior, né? Então eu cresci, os dois aí do interior, eu cresci, nasci e cresci. Três. Só eu que não tô nesse jogo, então. Só Manu. Poxa. Por quê? Porque os meus pais, eles sempre criaram animais, né? Então, ovelhas, eu nasci cuidando das ovelhas, né? Então, eu sei muito bem a realidade e o significado de tudo aquilo que Jesus falou, né? A ovelha tem características interessantes que a gente pode estudar e analisar comparando o porquê que Jesus compara nós sendo ovelhas e Jesus como um pastor. É interessante que a ovelha, ela é obediente ao pastor. Ela, quando... Independente, né? Isso. E ela gosta de andar em grupo, né? Falando de uma ovelha normal, né? Ela gosta de andar em grupo e geralmente de forma organizada. Sempre na fila, sempre quando vai tomar água, por exemplo, lá na barragem. Sempre ela vai em fila, sempre organizada. Raramente acontece de uma ovelha andar separada, sozinho. E essa parte de ouvir a voz do pastor é muito interessante, porque todos os dias, quando eu ia para a roça, quando eu chamava as ovelhas, ela corria. Por quê? Porque ela sabia que eu poderia oferecer algo bom para ela, seja ali uma ração, seja um sal, incrível, um milho, né? Porque a ovelha tem essa percepção de que, como pastor, eu posso receber algo melhor. Interessante que as ovelhas, elas aprenderam que existe um local seguro para poder dormir. E quando o sol ia se pondo, automaticamente ela já circulava o curral e alguns já entravam dentro sozinhos, porque sabia que ali era o local seguro. Então, essa percepção de entender que Jesus é o bom pastor, mas também que nós devemos reconhecer isso, de que o pastor pode oferecer algo melhor e também que existe um local seguro para a gente assim estar, né? Que no caso da ovelha é o curral, no caso da gente ao lado de Jesus. E algo incrível é que nós conhecemos isso através de nossa intimidade com Ele. Porque nós não, as ovelhas conhecem porque tem aquela intimidade, porque contato direto, né? E nós conhecemos também a nosso pastor através da intimidade com ele, através de nós nos contatarmos com ele e através de estudar dele e estar com ele. É isso aí. Então, Deus está convidando a você e a mim. Ele se auto-revelou, né? No passado e hoje também. Cada um vai ter uma reação diferente, como foi também aqui, né? Que a gente decida ouvir, identificar, né, a voz de Jesus, nosso pastor, nosso protetor, nossa única porta de acesso a Deus, né? O bom pastor assume toda a responsabilidade por todos aqueles que ouvem a sua voz e que respondem à sua voz, ao seu chamado, né? Então é importante saber que Deus, ele se dispõe a fazer de tudo. Ele guia, né, com paciência e protege com poder todos os que estão ao seu lado e que recebem o seu cuidado. Ele chega ao ponto de dar a própria vida
Como não confiar num pastor desse? Como não ouvir uma voz dessa? Como não submeter e render a vida? Como foi com o cego, né? Na hora que ele ouviu a voz e sabia de fato quem era, ele fez Jesus o seu Senhor e Salvador. Gente, nosso tempo estourou, acabou, hein? Acabou, muito rápido, pelo amor de Deus. A gente conseguiu Meu estourar pai todas. do céu! Considerações finais, né? Porque a Bíblia descreve aqui, né? A gente, né? No caso aqui, né? O cego, que era chamado de um grande pecador, né? Nós vivemos em um mundo de pecado, né? E Satanás fará de tudo pra gente achar que não merece o amor e o cuidado de Deus. Considerações finais, queria ouvir de vocês aqui rapidinho, começando pelo Rodrigo. O que você gostou dessa lição? O que você queria terminar falando aqui pra gente? Cara, eu tiraria uma lição muito importante. Nos render diretamente a Ele. Porque muitas coisas nós vamos passar, tudo isso, mas se nós estamos rendidos, ligados e conectados com Deus, nós passamos isso e logo a gente chega a ter uma paz com Ele. Muito bom. Jacó? Eu quero ler uma parte aqui da parte de sexta-feira da lição. Diz assim: o Salvador teria morrido, teria passado pela agonia do Calvário para que uma única pessoa fosse salva para seu reino. Ele jamais abandonará alguém por quem morreu, a menos que seus seguidores escolham abandoná-los. Ele irá segurá-lo firmemente. Então, que promessa maravilhosa, né? Entender que o bom pastor, caso Jesus Cristo, ama a cada um de nós de forma individual. Né? E se fosse necessário, ele teria vindo para morrer por uma única pessoa. E de que a única forma, aí entra um alerta, a única forma de a gente se separar é a gente decidindo abandonar. Porque ele nunca, jamais nos abandona. Amém. É um chamado de atenção aí. Show. Manu, rapidinho. Ok, eu também vou ler uma partezinha que fala assim: a luz divina brilhou no coração do cego. Enquanto esses hipócritas procuravam fazê-lo descrer, Deus o ajudou a mostrar, pelo vigor e precisão das respostas, que não cairia na armadilha. Se eu pudesse destacar alguma coisa dessa lição, eu destacaria o seguinte: não pense que você é suficiente. Reconheça que você é pecador e se entregue nas mãos do bom pastor, para que assim os seus olhos eles sejam abertos. Muito bom, muito bom. Obrigado, gente. Você pode terminar, Manu, com oração, por favor? Oremos, então. Fechando os olhinhos. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de podermos nos entregar nas mãos do pastor, de você. Queremos te pedir, Senhor, que neste momento o Senhor possa aceitar a nossa entrega, aceitar a entrega de cada uma das pessoas que está assistindo esse podcast e também que a cada dia mais nós possamos crescer em graça e em humildade para o teu reino. É isso que te pedimos e te agradecemos em teu santo e amado nome. Amém. Amém. Obrigado, Manu, mais uma vez, tá? Foi top demais. Obrigado, Rodrigão. Valeu, Jacó. Obrigado, É nóis, hein? Obrigado a você também que parou esse tempinho para ouvir, para assistir esse podcast. Esperamos que você saia daqui animado, motivado a ter uma experiência crescente com Jesus. Ele que veio, sempre vai vir ao nosso encontro para abrir nossos olhos, para fazer os milagres em nossa vida, para tornar a gente uma testemunha do amor dele. Então aproveite, compartilhe, desfrute da bênção que é ter Jesus ao seu lado. Ele prometeu estar com você todos os dias. Ele é aquele que abre nossos olhos, ele é o nosso bom pastor. Ele é aquela voz segura ao nosso ouvido para que você saiba de um Deus que é capaz de guiar você, orientar, protegê-lo, alimentá-lo, ser a única porta que vai te direcionar a ter acesso direto a Deus. Que Deus te abençoe muito. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo, segue a gente nas nossas redes sociais, compartilhe esse conteúdo também. E eu te peço que faça planos para estar em breve aí junto, aí mais uma vez assistindo ou compartilhando, ouvindo esse podcast. E eu te espero em breve, tá bom? Em nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá. Tchau.